E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar a mente de um dos psicólogos mais influentes de todos os tempos, Ué, é verdade. Carl Gustav Jung. Ele mesmo. E para navegar nesse labirinto psicológico, a gente vai se guiar principalmente pela autobiografia dele. Memórias, sonhos, reflexões. Isso aí. E já aviso logo de cara. Preparem-se para ir muito além daquelas teorias complexas, sabe? A gente quer te apresentar o Jung por trás da lenda, o cara que encarou uma baita jornada interior intensa. É isso aí. Uma história que tem tudo para te perder do começo ao fim. A gente vai desvendar sonhos malucos da infância dele, a personalidade Eno 2 misteriosa, o fascínio pelo mundo oculto. E não podemos esquecer da torre. A A torre que ele construiu que ele construiu de verdade. para representar fisicamente o processo psicológico dele. Quem faz isso, né? Pois é. E a estrutura da autobiografia dele já mostra como ele pensava. Ele não queria só contar a história da vida dele, ele queria mostrar como as experiências interiores dele moldaram o que ele se tornou. E como isso impactou as pesquisas dele. Verdade. E logo de cara ele já fala da infância dele, que parece que foi marcada por uma dualidade profunda. Ele se descreve como uma criança solitária, dividida entre duas personalidades. Meio esquisito, né? É. Imagina só. A personalidade M era mais pé no chão, racional, ligada ao mundo exterior. Já a personalidade N2 era introspectiva, intuitiva, atraída por misticismo e espiritualidade. Quase como se tivesse dois eus brigando lá dentro. Que loucura. E como isso influenciou a vida dele. Essa dualidade é a chave para a gente entender a trajetória do Jung. Ele sentia que essas duas personalidades brigavam dentro dele, sabe? Criando um conflito interno que o impulsionou a buscar respostas para as grandes questões da vida. Faz sentido. Ele queria entender essa divisão interna. Quem nunca se sentiu dividido entre a razão e a emoção, né? Verdade. E essa busca por respostas aparece forte nos sonhos da infância dele. Tipo um dos sonhos mais marcantes. Ele encontra uma figura poderosa sentada num trono de ouro subterrâneo. Mas não era um rei. Ele descreve como um devorador de homens, representando um lado obscuro e poderoso da divindade. E esse sonho é crucial. Ele revela a fascinação do Jung pelo lado obscuro da mente humana, o que ele mais tarde chama de sombra. E olha que interessante, Jung acreditava que a sombra faz parte de todos nós e que encará-la é fundamental para a gente crescer. Ou seja, a gente não pode fugir dos nossos defeitos, medos. Dos nossos impulsos mais sombrios. É isso. Não, isso. Exatamente. E essa ideia da sombra é poderosa, né? Porque desafia a gente a olhar para dentro. Reconhecer que a gente não é só feito de luz e positividade. E o mais legal é que, para o Jung, confrontar essa sombra é o que nos permite ter uma vida mais completa, mais autêntica. Faz muito sentido. É como se a gente tivesse que integrar todas as partes de nós mesmos para realmente se conhecer. Mas e a religião? Como ele lidava com isso? A relação dele com a religião também foi marcada por essa dualidade. O pai dele era pastor, então ele cresceu num ambiente religioso. Mas desde cedo ele sentiu um certo desconforto com a doutrina tradicional. Parecia que não encaixava. E o que ele buscava, então? Ele buscava uma experiência religiosa mais pessoal, mais conectada com a natureza e com o mundo interior. Algo que falasse diretamente com a alma dele, sabe? Sem dogmas rígidos, rituais vazios. E ele conseguiu. Essa busca por uma experiência autêntica levou ele a questionar os próprios fundamentos do cristianismo. Ele se perguntava se a figura de Cristo, um homem que morreu há séculos, podia realmente dar respostas para os dilemas do homem moderno. Fazia sentido para ele buscar algo mais profundo, algo que ressoasse com a experiência dele. E como ele buscou essa conexão mais profunda? Aí que a história fica interessante. Na adolescência, ele se interessou por filosofia, mergulhando de cabeça nas obras de Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Dá para imaginar o impacto desses pensadores na mente de um adolescente. E essa exploração intelectual foi fundamental para ele começar a formular as próprias ideias sobre a natureza da realidade da psique humana. Ele estava buscando construir o próprio caminho, né? Com certeza. E o legal é que ele não se limitou a só absorver as ideias desses filósofos. Ele usou tudo como ponto de partida para criar o próprio sistema de pensamento, buscando integrar os insights da filosofia com as experiências e observações dele. E essa sede por conhecimento o levou para a medicina. Exatamente. Jung escolheu a psiquiatria como especialidade, fascinado pela possibilidade de desvendar os mistérios da mente humana. Era como se ele tivesse encontrado a ferramenta perfeita para explorar a psique humana a fundo. E foi aí que ele se destacou, né? Total. Jung se tornou um dos pioneiros da psicologia profunda. Desenvolveu conceitos inovadores como o inconsciente coletivo, os arquétipos e o processo de individuação. Ele estava revolucionando a forma como a gente entende a mente humana. Que incrível. Mas espera aí, a gente falou da torre que ele construiu. O que era aquilo? A Torre de Bolinha.
Ela é um exemplo fascinante de como Jung buscava materializar as ideias dele, trazendo o mundo interior para o plano físico. Era como se ele estivesse construindo um monumento para a própria psique. Sério? E o que ele fazia lá? Ele usava a torre como um espaço para se conectar com o inconsciente, dar forma para as ideias dele, um refúgio criativo, um lugar para se conectar com a própria essência. Que demais! E é nesse ponto que a história dele fica ainda mais intrigante. Ele conta que passou por experiências místicas, visões, encontros com figuras arquetípicas que desafiaram ele a confrontar os medos e expandir a compreensão dele sobre si mesmo e sobre o mundo. Esses relatos mostram a coragem do Jung de se aventurar pelos territórios desconhecidos da psique humana. Ele explorou as profundezas do inconsciente sem medo de encarar o lado obscuro da própria alma. Imagina a intensidade disso. E foi essa jornada que o levou a desenvolver a teoria da individuação. Exatamente. Ele via a individuação como um processo de integrar as diferentes partes da psique, para alcançar a totalidade do ser. Só que essa jornada não foi fácil. Jung enfrentou crises, dúvidas, momentos de profunda solidão. Mas ele não desistiu. De jeito nenhum. E o que é inspirador na trajetória dele é que ele não fugiu das dificuldades. Ele encarou os medos, as dúvidas, os conflitos internos como parte essencial do processo de individuação. Ele entendia que a jornada em busca do self é um processo de constante transformação, um mergulho profundo nas águas turbulentas da alma humana. Ele é um cara corajoso, né? Exato. Se aventurar no labirinto da própria mente não deve ser fácil. Mas e aí o que a gente pode aprender com a história dele? Acho que a grande lição é que a jornada em busca do self é individual, única para cada um de nós. Mas existem padrões, símbolos universais que nos conectam com a história, a cultura da humanidade. E o Jung nos ensina que essa jornada vale a pena, que o autoconhecimento é libertador. E a gente vai se aprofundar mais nessa história toda nos próximos episódios. Isso aí. Preparem-se para mergulhar ainda mais fundo no universo de Carl Jung e descobrir como as ideias dele podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos. E sabe o que é mais fascinante? A jornada interior do Jung se entrelaça com a carreira médica dele. Logo no começo, quando ele estava atuando como psiquiatra, ele já sentia que a abordagem tradicional da época era meio limitada. Limitada como? Os médicos focavam muito em diagnósticos, sintomas, mas deixavam de lado a individualidade do paciente. Era como se estivessem tentando encaixar todo mundo em caixinhas pré-definidas, sem levar em conta a complexidade da pessoa. E o Jung sentia que precisava ir além da superfície, sabe? Mergulhar no mundo subjetivo de cada paciente para realmente entendê-lo. Faz sentido. Cada pessoa é um universo. E como ele fazia para mergulhar nesse mundo? Ele desenvolveu métodos inovadores para acessar o inconsciente, como a técnica de associação de palavras. Era genial! Ele percebeu que certas palavras despertavam reações emocionais inesperadas nos pacientes, indicando a presença de conteúdos psíquicos reprimidos. Tipo, a pessoa ouvia uma palavra e do nada começava a chorar. Ou ficava nervosa. Exatamente. Era como se a palavra abrisse uma porta para o inconsciente, revelando traumas, medos, desejos ocultos. E essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia analítica. Jung percebeu que a mente humana não é uma coisa só, mas um conjunto complexo de forças, impulsos, muitas vezes em conflito. E para alcançar a saúde mental era preciso integrar todas essas partes. Exatamente. Inclusive o lado obscuro, a sombra. Imagina o impacto disso na época. Era revolucionário. As pesquisas dele iam além do consultório, né? Sim, ele se debruçou sobre mitos, religiões, culturas. Tudo para buscar padrões universais na psique humana. Era como se ele estivesse procurando a língua do inconsciente, decifrando os símbolos que se repetem em diferentes tempos, lugares. E o que ele encontrou? Ele viu nos sonhos, nas fantasias, nas expressões artísticas, uma língua simbólica do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Que isso? É como se existisse um banco de dados psíquico, compartilhado por toda a humanidade. Um reservatório de imagens arquétipos, que transcendem o tempo e o espaço. Uau! Muita informação para processar. Mas continua. Então ele encontrou essa linguagem simbólica, essa conexão entre a psique humana e as diferentes formas de expressão cultural. E esses estudos levaram a conceitos como o da sincronicidade. Sincronicidade, me explica de novo. É a conexão significativa entre eventos que parecem aleatórios. Jung percebeu que a psique humana não está presa apenas ao corpo físico. Ela pode se conectar com o mundo exterior de formas misteriosas, significativas. Tipo, quando você pensa em alguém e de repente a pessoa te liga. Exatamente. Ou quando você está passando por um momento difícil e do nada encontra um livro, uma música que te dá exatamente a mensagem que você precisava. São coincidências que para o Jung tinham um significado muito maior. E essa abertura para o mistério o levou a explorar áreas que a ciência tradicional considerava tabu, né? Totalmente. Alquimia, I Ching, astrologia. Ele não via essas práticas como meras superstições, mas como sistemas simbólicos, que expressavam a sabedoria ancestral da humanidade sobre os mistérios da psique, do cosmos. Ele era um visionário, integrando espiritualidade e psicologia.
Exatamente. Ele entendia que a gente busca significado, propósito na vida. Que a gente não se contenta só com a satisfação das necessidades materiais, a gente quer se conectar com algo maior. E essa busca por esse algo maior o levou a questionar a própria concepção de Deus. Sim. Ele desafiou a visão tradicional de um Deus onipotente, onisciente. Ele via a divindade como um mistério, uma força que se manifesta na psique humana através de símbolos e imagens. E ele se deparou com a questão do mal. Não como a força oposta ao bem, mas como parte da totalidade da psique. Então, para ele, a sombra, o lado obscuro, precisa ser integrado e não negado. Exatamente. E essa integração era a chave para o processo de individuação, a jornada em busca da totalidade do ser. E como ele mesmo experimentou, essa jornada não é linear, nem fácil. É um processo de constante transformação, com crises, dúvidas e a necessidade de confrontar nossos medos, nossas limitações. Então, a individuação não é um estado que a gente alcança e pronto. É um processo contínuo. Isso mesmo. É uma busca por autenticidade, significado. E essa busca, como o Jung nos mostra, pode nos levar a lugares inesperados, desafiando nossas crenças e abrindo novos horizontes. Ele realmente nos convida a mergulhar no nosso próprio mundo interior. Com certeza. Ele nos incentiva a confrontar os nossos medos, buscar a luz que brilha em cada um de nós. Mas ele também nos alerta sobre os perigos da identificação, com ideias, grupos ou ideologias. Ou seja, a gente não pode se prender a rótulos, crenças limitantes. Exatamente. Ele via na busca pela individualidade um antídoto para a massificação, a perda de sentido que a gente vê na sociedade moderna. Ele acreditava que cada um é responsável por encontrar o próprio caminho, a própria verdade. Sem se submeter às pressões do conformismo. Tipo, seja você mesmo. Isso. Mas ele ia além do seja você mesmo. Para ele, a busca pela individualidade não era egoísmo, mas um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, consciente. Ele acreditava que a pessoa autêntica, conectada com seu eu verdadeiro, é capaz de contribuir de forma mais criativa, responsável para o bem comum. Que legal! E ele não só falava sobre isso, ele realmente vive essa busca? Sim, ele enfrentou seus próprios desafios, crises. Na autobiografia, ele relata momentos de profunda introspecção, diálogos com o inconsciente, encontros com figuras arquetípicas que o guiaram nessa jornada. Ele se jogou de cabeça nesse mergulho interior. Com certeza. Ele teve a coragem de se aventurar pelos territórios desconhecidos da psique humana, explorando as profundezas do inconsciente, sem medo de encarar a sombra, o lado escuro da própria alma. E ele nos convida a fazer o mesmo. A mergulhar no nosso próprio mundo interior. Exatamente, a confrontar nossos medos, buscar a luz que brilha em cada um de nós. E ele nos lembra que essa jornada não é solitária. Então a gente não precisa enfrentar tudo isso sozinhos. Não. Não. Ele reconhece a importância dos relacionamentos, do encontro com o outro. Como um espelho para a nossa própria alma, ele nos convida a construir pontes de compreensão e empatia, a reconhecer a riqueza da diversidade humana e celebrar a beleza da individualidade. E essa jornada, para ele, ia além da vida terrena. Sim. Ele acreditava que a busca pelo self transcende os limites da nossa existência física. É um mergulho profundo no mistério da vida, que continua além do tempo, do espaço. E ele nos convida a abraçar tudo isso. Com certeza, a incerteza, o mistério, a beleza da vida, ele nos incentiva a confiar na sabedoria do inconsciente e a trilhar o nosso próprio caminho em busca do self, com coragem, autenticidade e amor. Caramba, que jornada. Que bom que ele compartilhou tudo isso com a gente. Sim, a gente pode se inspirar na história dele, usar as ideias dele como um guia para a nossa própria jornada. E como a gente continua essa exploração no próximo episódio? A gente vai mergulhar num dos conceitos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais complexos do Jung, os arquétipos. Arquétipos? Já ouvi falar, mas confesso que não entendo muito bem. Calma, a gente vai te explicar tudo direitinho. Vamos desvendar o que são esses arquétipos, como eles se manifestam na nossa vida e como a gente pode usá-los para se conhecer melhor. Parece fascinante. Mal posso esperar. Então se preparem para mais um mergulho profundo no universo de Carl Jung. Você sabia que essa busca por individualidade levou Jung a romper com Freud? Sério, mas rolaram tretas entre eles, tipo briga feia. Ah, sim, o rompimento foi bem intenso, tipo um divórcio. Jung descreve esse período como uma noite escura da alma, sabe? Um mergulho no inconsciente que o colocou frente a frente com medos e demônios internos. Imagina só romper com um cara considerado o pai da psicanálise. Um mentor que ele admirava. Nossa, devia ser muita pressão. E como ele lidou com isso? Foi um momento crucial na vida dele. Ele teve que se reconstruir, construir a própria teoria, o próprio método, a própria linguagem para expressar o que ele estava vivendo. E no meio disso tudo, ele desenvolveu um dos conceitos mais importantes da obra dele, os arquétipos. Arquétipos. Finalmente chegamos nesse ponto. Me explica de uma vez por todas. O que são esses tais arquétipos? Imagina só. Padrões universais de comportamento e imagens que habitam o inconsciente coletivo.
tipo moldes psíquicos que influenciam a forma como a gente enxerga o mundo, sabe? Nossas emoções, comportamentos. É como se fossem personagens que se repetem em todas as culturas, em todas as épocas. Tipo o herói, o vilão, a mãe, o sábio. Exatamente. Esses são exemplos de arquétipos. E o mais louco é que, de alguma forma, todos nós compartilhamos esses arquétipos. Eles se manifestam de diversas formas, nos mitos, nas religiões, nos sonhos, nas fantasias, até nos nossos relacionamentos. O que eu quero dizer é que esses arquétipos meio que nos guiam inconscientemente. Isso mesmo. Eles nos fornecem modelos de comportamento. Nos ajudam a lidar com as situações da vida. Nos conectam com a história, a cultura da humanidade. Por exemplo, o arquétipo do herói, presente em tantos filmes, livros, nos inspira a superar desafios, lutar por objetivos, buscar realização pessoal. Nossa, agora entendi. É como se os arquétipos fossem um GPS interno que nos ajuda a navegar pela vida. Mas e aí? Como a gente pode identificar esses arquétipos na gente? Jung desenvolveu um método de análise dos sonhos que permite a gente acessar o inconsciente, sabe? Identificar os arquétipos que estão se manifestando na nossa psique. Ele também usava a técnica da amplificação, que basicamente é buscar paralelos entre as imagens dos sonhos e os mitos, as religiões, as diferentes culturas. Então quer dizer que os nossos sonhos podem revelar muito sobre quem a gente é. Tipo, se eu sonho com um dragão, isso significa alguma coisa. Exatamente. Os sonhos são como mensagens do inconsciente, que trazem informações valiosas sobre o nosso estado emocional, os conflitos internos, os arquétipos que estão influenciando a nossa vida. Jung via os sonhos como uma fonte riquíssima de autoconhecimento. Que incrível. E como o Jung via a relação entre o consciente e o inconsciente, eles viviam em pé de guerra. Na verdade, não. Ele via a psique humana como um sistema dinâmico, em constante interação. Para ele, o consciente e o inconsciente se complementam, se influenciam mutuamente. É como uma dança, um diálogo constante entre essas duas partes de nós mesmos. E como essa interação se manifesta na nossa vida? De diversas formas, através dos sonhos, das intuições, dos insights criativos, das sincronicidades. Para Jung, essa comunicação entre o consciente e o inconsciente é fundamental para o processo de individuação, para a integração da personalidade. E ele acreditava que a psique humana não se limita ao corpo físico, tipo alma, energia, essas coisas, sim. Jung explorou a ideia de uma psique transpessoal, que se conecta com o mundo exterior de uma forma sutil e misteriosa. Ele se interessou por fenômenos como a telepatia, a premonição, a sincronicidade, buscando evidências de uma realidade que vai além dos limites do mundo material. Ou seja, a psique humana é um mistério a ser desvendado, um universo a ser explorado. E Jung nos convida a mergulhar nesse universo, a desbravar os labirintos da nossa própria alma e buscar a luz que brilha em cada um de nós. No final das contas, ele nos deixa um legado de sabedoria, de coragem, nos inspirando a trilhar o nosso próprio caminho em busca da individuação, da totalidade do ser. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Mergulhar no universo de Jung é realmente fascinante. Mas também desafiador. Me sinto instigada a continuar explorando a psicologia junguiana. E essa é a beleza da obra de Jung. Ela nos provoca, nos instiga, nos convida a questionar, a buscar, a se aprofundar. É um convite a uma jornada interior, a um mergulho profundo no mistério da vida. E que cada um de nós possa encontrar, nessa jornada, a sua própria verdade, a sua própria luz, a sua própria individualidade. E que a gente possa construir, a partir dessa individualidade, um mundo mais consciente, mais justo, mais belo, mais humano. E assim, encerramos nosso mergulho profundo no mundo de Carl Gustav Jung. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem e se inspirado a buscar sua própria jornada interior. Até a próxima, pessoal.